Como vai a sua saúde financeira? A crise provocada pela pandemia do novo coronavírus evidenciou um aspecto muito importante e que, por vezes, acaba deixado em segundo plano: o planejamento financeiro. Os motivos são muitos: as despesas cada vez mais altas, o salário que não acompanha esse aumento, mas também a falta de controle e conhecimento sobre o uso consciente do dinheiro. E alinhado a esse movimento, a edição de 2021 da Semana Mundial do Investidor traz entre seus principais temas a educação financeira, noções básicas de investimentos, finanças sustentáveis e a prevenção contra fraudes e golpes. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com a Tayana Helsner, ela que é gerente de projetos sociais do Sicoob Maxi Crédito. Tayana, bom dia e seja muito bem-vinda aqui à Rádio CBN. Bom dia aos ouvintes. Denise, muito bom estar aí com vocês para a gente poder explanar um pouquinho esse tema. Começando apresentando melhor para a nossa audiência, Tayana, a importância, o que vem a ser de fato essa Semana Mundial do Investidor, já que esse é um evento global e que ocorre aí de 4 a 10 de outubro. Já estamos em plena Semana Mundial do Investidor. Isso mesmo, Denise. Essa semana ela tem como uma prática, ela é organizada pela comissão, a gente chama CVM, a Comissão de Valores Imobiliários no Brasil, e ela tem como uma prática conscientizar a população sobre a importância de pensar na educação financeira, como proteger o seu investimento, se você conseguir fazer algum investimento de pouco em pouco, como fazer isso, para ter um pouquinho dessas noções e também se prevenir contra golpes e fraudes financeiras, tendo em vista que hoje em dia isso está bem em alta também durante a pandemia, onde nós temos algumas situações em que temos que ficar em alertas das possibilidades que são ofertadas e verificar a veracidade das instituições financeiras, de quem oferece um crédito fácil ou um rendimento rápido na questão do investimento também. Então, essa semana ela vem realmente para a gente poder alertar um pouquinho a população, trazer um pouco mais de conhecimento nesse tipo de contexto. Importantíssimo. Pegando essa última fala no que diz respeito à questão, esse alerta sobre fraudes, golpes e a prevenção, levando muita informação, quais são os cuidados, quais são as orientações para, de fato, estar muito antenado sobre essa situação cada vez mais recorrente envolvendo fraudes e golpes no sistema financeiro, Tayana? É muito importante, Denise, que quem faça investimentos, o seu investimento ele pode iniciar com um valor menor. Tem pessoas que já têm uma proporção, um rendimento melhor e já conseguem fazer uma organização financeira maior e já conseguem destinar para uma linha de rendimento escolhendo a sua instituição financeira, seja ela cooperativa, banco, fintech, entre outras, né? Mas como que a gente consegue saber a veracidade e se realmente essas instituições elas estão no mercado trabalhando de forma correta? Existe na página do Banco Central, então, a relação de instituições financeiras que são conveniadas, que são autorizadas a atuarem, e sempre que alguém for fazer um investimento, seja com uma corretora, seja com uma dessas instituições que eu mencionei, é importante que se veja lá na lista, no site do próprio Banco Central, a existência, a veracidade dessas instituições, para que ao aplicar o seu dinheiro, você realmente tenha certeza de que aquela instituição não é fraudadora. E também a questão de estar atento, tanto no celular ou nos aplicativos, junto ao computador, onde você for fazer a sua tratativa, porque hoje em dia a maioria das pessoas faz as transações virtualmente. Estar atento se você não está caindo num golpe. Dificilmente uma instituição financeira vai te ligar, solicitar os teus dados bancários, o teu CPF, tudo via telefone, ou pedir para alguém ir até a sua casa para fazer esse tipo de investimento. Muito pelo contrário. A maioria desses serviços, elas ocorrem nas instituições físicas
ou até de formato virtual, mas desde que você tenha certeza, convicção de que está conversando com o seu gerente, com alguém que realmente seja conhecido e que, de fato, ao fazer esse intermédio via internet, você também esteja atento para não ser hackeado, para ter esses devidos cuidados. Mas o alerta principal é, antes de começar a fazer esse investimento, seja ele um valor menor ou até num valor mais expressivo, verificar se essa instituição realmente ela está cadastrada no Banco Central. Importantíssimo. Tayana, como é que é trabalhado ali no Sicoob Maxicrédito, por exemplo, né, a educação financeira com os clientes, com os cooperados? Como é que esse tema é colocado em evidência, não só no momento como esse, né, a Semana Mundial do Investidor, mas, claro, ao longo de todo o ano, trabalhar isso com seriedade e oferecer também oportunidades, tipos de investimentos ali junto a vocês também? Nós temos feito, você consegue me ouvir bem, Denise? Estou te ouvindo sim, Tayana. Alô, Tayana? Sim. Nós estamos, acho que com uma dificuldade, né? Bem, eu estou te ouvindo, acho que você agora que não está mais nos ouvindo. Aí falhou a ligação para mim, aí eu não conseguia ter certeza. Nós temos realizado no decorrer desses anos lives ou então palestras que são feitas presencialmente ou virtualmente, mais virtualmente do que presencialmente, nos municípios em que a cooperativa atua. Então, empresas que são associadas da cooperativa e que desejam levar ao grupo de funcionários, de colaboradores, palestras, seja sobre a educação financeira, né, inicial, assim, de como você monta um orçamento, como que você se planeja, qual é a sua relação com o dinheiro, se você está endividado ou você precisa, digamos, ter um norte de como se organizar para conseguir realizar os seus sonhos e fazer os seus investimentos, esses temas eles são abordados em palestras que costumam durar em torno de 40 minutos, 1 hora, ofertadas gratuitamente para essas empresas associadas, ou até convidando os próprios associados para que eles possam vir em lives, assistirem momentos em que a cooperativa dispõe desse momento. Nós costumamos focar muito, no mês que vem a gente terá uma semana que é nacional de educação financeira, então essa semana ENEF, é o mês que a gente faz mais ofertas aos nossos associados desses tipos de palestras, mas no decorrer do ano nós ofertamos tanto nas empresas quanto nos canais das mídias sociais da própria cooperativa, e também ofertamos para a comunidade em geral, sejam aqueles jovens que estão iniciando no trabalho através, digamos, do CIEE, ou estão no seu primeiro emprego, realizando workshops que são de educação financeira realmente. E nas escolas a gente já atua com as crianças desde a primeira série até, digamos, o ensino fundamental 2, com palestras que realmente sejam oportunas e temáticas para as crianças, com a linguagem para eles. Então, é possível realizar educação financeira desde a criança até o idoso, com as diversas faixas etárias. E se o ouvinte que for associado do Sicoob Maxicrédito achar oportuno levar alguma palestra, seja lá na sua comunidade, num grupo social, de igreja ou de outra comunidade que ele esteja inserido, é possível que ele faça contato com a agência em que ele é vinculado e nós podemos planejar essa apresentação, essa exposição do tema desejado para eles na comunidade local. Ah, que legal, Tayana. Aproveitando então essa experiência que você já colocou, que existe nessa relação com a comunidade, em relação também com ali o espaço escolar, e como estamos no mês das crianças, quais seriam as dicas para ensinar aos pequenos sobre educação financeira? Os pequenos primeiro ser o exemplo dentro de casa. Os adultos precisam ser o exemplo, é a primeira dica. Se você fala de consumo consciente, que você também seja consciente com as suas compras.
É como eu costumo dizer, se você diz para a criança que não é possível gastar, mas você chega em casa cheio de sacolas e diz que pôde comprar porque passou no cartão de crédito, então a criança vai entender que você sempre tem dinheiro, sempre é possível comprar no cartão de crédito, né? Então essa é a primeira dica, sempre habituar as crianças a já iniciarem desde pequenas também a sua gestão financeira, ganhando um cofrinho, ou às vezes a pessoa não quer dar o cofrinho, mas já quer dar a mesada para a criança, ou a semanada, dependendo da idade dela, abrindo uma conta para ela. Pode ser uma conta poupança, uma conta aplicação, onde você consiga mostrar para ela o quanto que está rendendo aquele dinheiro que ela está guardando de pouquinho em pouquinho. E quando você dá uma mesada, poder distinguir, olha, tantos reais dessa mesada nós vamos guardar para o seu futuro. E um percentual você pode gastar com o que você deseja, porque daí ela já vai tendo noção, pelo menos inicialmente, do que realmente custam as coisas, quanto custa, para poder fazer o planejamento dela, ela saber quanto tempo vai demorar para ela realizar o sonho e quanto custa esse sonho da criança também. Então, são formas que a gente leva, inclusive, Denise, a gente deixa um convite aqui aberto ao público, no dia 14, semana que vem, nós teremos uma live que se chama Miguel, Aninha e Dedé, vai acontecer às 19 horas, pelo Zoom, então as inscrições são nas nossas agências, e nós falaremos para as crianças justamente sobre o que é desejo, o que é necessidade, como que nós realizamos isso e como nós conseguimos guardar dinheiro para realizar esses sonhos que nós tanto desejamos. As crianças que participarem da live, elas ganham um livro da coleção Financinhas, que é com esse título, Miguel, Aninha e Dedé, para que elas possam conhecer a história dos personagens e depois, em cima, com base nas dicas que nós vamos passar na própria live, que elas possam também desenvolver alguns exercícios e serem familiarizadas com o tema para poder conversar com as suas famílias, com quem eles residem, sobre educação financeira, porque a educação já começa de pequenininho dentro de casa. Então, nada melhor do que reunir a família no dia 14 agora e acompanhar essa live, tendo como personagens o Miguel, a Aninha e o Dedé, e aprendendo muito sobre, de fato, o que é a educação financeira e como ela é possível para todas as famílias, independente da situação financeira, de quanto que ganha muito ou pouco, tem que ter essa noção, tem que fazer né, realmente o dia a dia de casa, a tarefa de casa, falando sobre esse assunto e vivendo esse assunto também com sabedoria, né, Tayana? Exatamente. E assim, Denise, a gente tem que criar o hábito de falar sobre dinheiro. Dinheiro é algo muito restrito, porque antigamente não se falava nas escolas. Hoje em dia isso já é tema da BNCC, já é demanda do currículo escolar, mas nas nossas residências, para quem já vem de uma idade um pouco mais experiente, dificilmente nós tínhamos educação financeira junto às nossas famílias, a não ser que os pais explicassem para você que o correto é você gastar menos do que você ganha e que você deveria guardar para uma reserva de emergência e que você deve pensar nos seus sonhos e ir construindo com prosperidade isso. Para algumas famílias isso é muito comum, mas para um percentual muito grande da população, isso ainda não foi discutido e ainda não é amadurecido. Então, por isso a importância de a gente falar do tema, porque quando você chega no meio de uma pandemia e você diz assim, olha, eu não tenho uma reserva de emergência, eu nunca fiz uma reserva financeira, não precisa ser exatamente só de emergência, né? Mas que seja uma reserva financeira para atender aquelas necessidades diante de uma demanda, de uma dificuldade financeira que você possa vir a passar, é muito importante que seja discutido isso, porque hoje em dia as pessoas elas são imediatistas, consumistas e acabam esquecendo que diante de uma pandemia você pode perder um emprego, pode dar alguma instabilidade na sua vida que requer um pouquinho de algum tratamento, seja de saúde ou de algo assim, e que você precisa ter a reserva realmente para conseguir cobrir aquela despesa inesperada que você tem. Então é muito importante a conscientização disso e por isso que a gente diz, o importante não é a quantidade de dinheiro que a pessoa guarda, e sim que ela tenha consciência e disciplina, se conheça também,
enquanto pessoa, quanto que ela recebe, quanto que ela gasta e como que ela pode administrar esse orçamento dela, conseguir distinguir quantos por cento ela destina para cada despesa, seja ela fixa ou variável, e que ela consiga planejar o sonho, guardando pelo menos um percentual do seu dinheiro para um investimento. Esse investimento ele pode variar de acordo com o perfil da pessoa, com o que ela está proposta, com o tempo que ela dispõe para guardar esse dinheiro também, e claro, conectado com o sonho da pessoa também, porque o que faz sentido realmente é poder usufruir depois de algum benefício que ela planejou e sonhou para realizar esse sonho com o seu investimento. Esse é o que realmente faz sentido. Ô, Tayana, para aquelas pessoas que já estão super endividadas, já estão ganhando menos, né, do que realmente é todo o valor necessário para pagar as contas do final do mês, começar por onde? Também essa nova forma de olhar para a questão financeira e, mais do que isso, tentar sair dessa realidade e depois conseguir aí um alento e até começar a fazer a sua reserva financeira. Mas nesse momento, para aqueles que já não ganham mais o suficiente para aquilo tudo que está comprometido financeiramente no seu mês. Sim, é uma situação delicada e muitas vezes as pessoas não enxergam possibilidades ou não têm esperança de outras oportunidades. Em primeiro lugar, a gente pode verificar que tipo de habilidade essa pessoa tem e se ela consegue fazer algum rendimento extra. Às vezes a pessoa tem uma habilidade que fora da carga horária normal de trabalho dela, ela poderia por um determinado mês, 1, 2 ou um período, fazer um rendimento extra para conseguir cobrir um pouquinho dessa, digamos assim, dessa falta de orçamento que ela tem nesse momento. E claro, se ela estiver endividada, o mais importante é ela realmente encarar a realidade. Listar tudo que ela tem de endividamento, todas as empresas ou, digamos, o que ela está relacionada, para ela olhar e analisar assim, qual é o percentual de juros que eu pago em determinados, digamos que ela esteja endividada em 3 instituições, qual que ela paga mais e ir lá fazer uma renegociação, tentar de repente fazer um financiamento ou um empréstimo para conseguir pagar essa dívida com maior facilidade, dentro das condições que ela tenha também. E às vezes, né, Denise, o que a gente diz assim, a internet hoje em dia, ela te oportuniza aprender muito virtualmente e de graça. Então, estudar sempre, analisando o que o mercado está oferecendo, se você tem uma condição de fazer um estudo gratuito, um curso que vai te auxiliar, abrir a mente para você ter outros horizontes e quem sabe até trocar de emprego, de melhorar a tua condição de vida, já pensando na tua prosperidade econômica também. A mente é o que faz com que a gente realmente possa enxergar novas possibilidades, possa enriquecer em pensamento primeiro, prosperando e desejando que você queira sair daquela situação. Então, a positividade, a questão da organização. Se você deixar tudo desorganizado, não tiver consciência de quanto que você está devendo para alguém ou como que você vai sanar essas dívidas, acaba que a sua vida pode vir a gente brinca, né, virar uma bola de neve que vai aumentando com o decorrer do tempo. Então tem que encarar a realidade, enfrentar o desafio, ir lá desmistificar isso, resolver a situação e já pensar para frente de que é possível. Dentro das grandes possibilidades, hoje em dia tem até psicólogos ou terapeutas gratuitos dentro das regiões onde nós atuamos pela assistência social, que também podem te dar um norte e te auxiliar para que você consiga enxergar essas possibilidades também. Porque é um pacote, né, Denise? A vida, ela é feita de escolhas, mas você tem que ter um pensamento de melhoria contínua, pensando assim, eu tenho a possibilidade de fazer isso e depois que você conseguir sanar esses problemas, digamos que financeiros, daí sim é se policiar para não cair no erro novamente. Então, depois de estabilizar, fazer esse planejamento sempre, se organizando, porque o planejamento, o que ele é? É como se fosse um mapa
de você enxergar como que você pode agir e reagir no decorrer das semanas, do mês, se vai faltar dinheiro ou não, para daí você poder readequar o que você gastaria com determinada despesa, ou você não gasta, ou você vai ter que encontrar uma solução de como que você vai ter esse dinheiro para algum imprevisto, ou para alguma reserva, ou para algum endividamento, se for o caso. Tá aí, gostei muito dessas orientações. Ô Tayana, para finalizar aqui, mais uma vez, reforço o convite na próxima semana, nesse mês especial Dia das Crianças, depois do dia 12, nesse caso aqui o dia 14, essa live, a família reunida, participando. A pergunta, Denise, falhou aqui para mim. Tá, Tayana, para poder finalizar, então, reforça o convite para a live da próxima semana para falar muito mais sobre essa educação financeira junto às famílias. Eu perdi o começo da tua fala porque deu uma interferência no meu celular. Se você puder repetir. Tá me ouvindo agora, Tayana? Sim, agora sim. Então tá. Então, para a gente poder finalizar essa conversa aqui na Rádio CBN, eu peço para você, então, só reforçar o convite para a próxima semana, a live, né, que traz como personagens o Miguel, a Aninha e o Dedé, nesse contexto da educação financeira para as crianças e para a família como um todo, né? Com certeza. Então, a gente espera as pessoas que estiverem conectadas aqui com essa entrevista, que venham até uma instituição do Sicoob Maxi Crédito, que está espalhado em várias cidades de Santa Catarina, e aqui em Blumenau nós temos várias agências também, para vocês poderem deixar o nome das crianças, a quantidade de crianças que você gostaria de trazer para essa live. É um momento bem rico, porque são 30 minutinhos onde nós fizemos uma conversa com dicas financeiras com base na própria história da Aninha, do Dedé e do Miguel, que são consumistas ao extremo, é o único spoiler que eu posso dar, e aí a gente vai dando essa dica de como que a dona Jurema, que é a mãe das crianças, solucionou isso, e serve como dica, inclusive, para os adultos, e os pais costumam gostar muito, porque quando a gente está em casa, conversa com os filhos, às vezes o entendimento não é o mesmo do que alguém de fora está conversando, ilustrando e mostrando através de uma história. Então, o que nós podemos fazer e como organizar isso dentro da nossa própria casa com a nossa família. Então, fica o convite, dia 14 é uma quinta-feira, às 19 horas. A live acontece com um link do Zoom. É só deixar o nome na agência do Sicoob Maxi Crédito com o seu contato, que nós fizemos um cadastramento e as pessoas são convidadas, recebem uma mensagem aí para poderem assistir e acessar o link também. E Denise, se você quiser, pode vir também. Tá certo. Obrigada pelo convite, Tayana, e também muito obrigada por estar conosco aqui na Rádio CBN. Um bom dia para você, tá? Ótima sexta a todos, muito obrigada. Tayana Helsner, gerente de projetos sociais do Sicoob Maxi Crédito. Anote aí essa frase: educação financeira, precisamos falar mais sobre isso no nosso dia a dia.